Boa noite, meus irmãos, encarnados e desencarnados, né? Que a paz, o amor, a bondade do Mestre possamos cada um de nós senti-lo na noite de hoje. Gratidão aí pela oportunidade de estar mais uma vez aqui junto com todos vocês. Que possamos, a gente sempre pede, né? Que a gente possa estar aqui por inteiro, de corpo e alma, porque muitos de nós a gente está aqui pela metade, né? Às vezes é só o corpo que está aqui, mas às vezes nossos pensamentos, né? Tá longe, tá nas preocupações do dia a dia, né? Em casa, né? Então é importante que a gente aproveite esse remédio, essa luz, essa paz que tanto buscamos, né? Principalmente nos tempos de hoje, a gente está vendo, aumentou, né? A ansiedade. Agora mesmo eu até estava ansiosa. Eu botei, em vez de botar a março, eu botei abril. Olha como a gente está lá na frente. E é um piloto automático, né? Que se a gente não se policiar, realmente a gente está lá na frente. Esquece de aproveitar o melhor momento, que é agora, é hoje. Que é a única certeza que a gente tem enquanto a gente está aqui. Amanhã ninguém sabe, não é verdade? Então que a gente possa estar aqui de corpo e alma aproveitando a Jesus, sempre lembrando dele em nossos pensamentos, em nossos corações, e que a gente possa, meus irmãos, deixar a espiritualidade, os benfeitores que conduzem essa casa, além deles aproveitar toda essa espiritualidade, aqueles que aqui cuidam dessa casa, aproveitar também as nossas boas energias, porque enquanto a gente está aqui sentado, a gente pode trabalhar. A maioria vem aqui de nós em busca de um passe, de um medicamento, né? De uma palavra boa para que a gente possa ter ânimo, para que a gente possa ter fé e para que a gente possa seguir lá fora. Mas muitos irmãos, ainda que não tenham esse conhecimento da doutrina espírita, essa doutrina consoladora, né? Confortadora, transformadora, muitos irmãos nossos não têm essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui na noite de hoje. Antes da gente, ele falou até ali na leitura, a família, como a família é importante. Não é verdade? Família é tudo. E a gente estava lá no estudo agora lá para fazer parte do projeto Consolador, e é uma irmã que acabou, graças a Deus, ela adentrou uma casa espírita, está estudando na casa espírita, e a gente é mãe e a gente se compadece, né? E ela veio me abraçar e ela disse: Andréia, meu filho está morando debaixo da ponte, né? Então eu fiquei imaginando, a gente que é mãe, quanto que é difícil, porque ele entrou nesse caminho, né, das drogas, que é um caminho difícil, a gente sabe, de largar, a dificuldade que é de um ser humano, isso é uma doença, ele não faz por maldade, a gente não pode julgar, né, tanto o alcoolismo quanto a droga, é uma doença. E para uma mãe deitar a cabeça no travesseiro e descansar, sabendo que o seu filho, pai também, né, pai e a sua mãe, deitar confortavelmente ali, sem se preocupar com esse filho que está lá debaixo da ponte, saber se está vivo, se já desencarnou, como é que ele está. Então que a gente possa doar essas boas energias. A gente pode sempre, o tempo todo, fazer o bem, meus irmãos, que possamos escolher a melhor parte, quer ajudar, quer fazer o bem aonde quer que estejamos. Agora aqui mesmo, a espiritualidade pode aproveitar nossas boas energias, as nossas boas emanações que a gente está aqui, e levar, conduzir a hospitais, aos presídios, como nosso irmão aqui falou. Há tanta necessidade nesse mundo, de todo tipo de dor ainda existe. Há muitas dores, há muito sofrimento. E agora com a transição planetária, a gente não é pessimista, nem temos que ser pessimista. Pessimismo também é outra doença. A gente tem que ter fé, e fé robusta. Mas existe ainda muito pessimismo pela falta de fé. Então, a gente aqui nesse momento, vamos emanar. Eu sei que cada um de nós aqui trazemos o nosso vazio, a nossa dor. Temos a nossa dor. Mas vamos dividir um pouquinho o nosso amor para aqueles irmãos mais caídos, mais desorientados, mais perdidos mesmo, e que não conhecem o Cristo. Nós aqui estamos aqui por quem? Por Ele, pelo Cristo. E muitos desencarnam, voltam, vão e vêm sem conhecê-lo,
sem nunca ter ouvido falar em Jesus, que até dentro do próprio lar nunca foi falado, nunca foi rezado. Os pais, às vezes, estão mais perdidos do que cego de tiroteio. Então, que a gente possa ajudar, nem que seja um pouquinho da nossa energia. Vamos, enquanto estivermos aqui, e principalmente na prece final, que possamos transpor essa elevação espiritual também que tem dentro de nós. Somos filhos de Deus. O poder de Deus habita dentro de nós. Portanto, temos sim o poder da luz. Como dizia Paulo de Tarso, somos filhos da luz. Todos nós somos filhos da luz. Então vamos doar essa luz. Vamos dividir essa luz com o mundo que está precisando. Então vamos lá, né, meus irmãos? A gente já começa a falar e espiritualidade é culpa dele. Com certeza a gente precisa. A gente começa a falar assim, eles aproveitam a gente um pouquinho. Nesse momento, sabe, depois eu não dou brecha. Eles aproveitam para falar. Porque essa casa está cheia, né, gente? A gente, é porque a gente ainda está preso à matéria, a gente só enxerga a matéria, né? Mas a espiritualidade, os irmãos desencarnados, sedentos de Jesus, estão aqui conosco. Estão um dia voltar e precisam do Evangelho. O Evangelho é constante, é eterno. Nós precisamos sempre de Jesus, o príncipe da terra. Jesus é o príncipe da terra. E ele continua, ele está aqui. Cada vez que a gente vai falar aqui, eu imagino ele sentado aqui, porque a gente precisa dele todo momento. Todo instante nós precisamos de Jesus. Não é verdade? Quem gostaria de ter Jesus na sua casa? Levante a mão. Ou até os pés a gente levantaria se pudesse. Quem acha possível hoje? Ele está na nossa casa hoje. Ninguém acredita? Olha a fé aí, né? Também acho possível. Receber Jesus pessoalmente, diretamente. Acreditarmos nisto. Porque nós colocamos Jesus tanto nas alturas, né? Aliás, uma das primeiras lições do catecismo é que Jesus está onde? Lá no céu, sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, esse Jesus que entrou na nossa formação teológica não é um Jesus que nos possibilite que ele caminhe conosco. Apesar dele ser o nosso guia e modelo da humanidade, apesar dele ser o espírito mais elevado da face da terra, nada obstante tudo isso, é um Jesus que quer ter uma relação pessoal conosco, que quer ter uma relação pessoal com as nossas famílias. Certa feita ele falou para os seus discípulos e está dizendo isso hoje para nós. Eu não chamo vocês de empregado, eu chamo vocês de amigo. Está lá no Evangelho de João, o Jesus amigo. Então vejamos qual é a pedagogia do Cristo na transformação da terra. É através da construção de amigos. E a cada dia ele quer ter novos amigos, mas não amigos de Instagram, de Facebook, né, das redes sociais. Não, amigos reais. E aqui nós nos lembramos também de Jesus no lar, psicografia pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, pelo Espírito Néio Lúcio. Jesus falando com Simão Pedro. Pedro, a paz do mundo começa dentro do lar. Se nós não conseguirmos viver bem entre quatro paredes, como esperar a paz nas ações? Então, lembrando que estamos dentro do lar, nesse laboratório que Deus criou, para que a gente possa exercitar, possamos conviver com a família humana. E como é que Deus nos prepara para conviver com a família humana? Na sua adversidade. Então, Ele nos põe no lar, nesse microcosmo, para que a gente aprenda a conviver com pessoas diferentes de nós, que têm gostos diferentes de nós, que têm outras tendências, que têm outras visões de vida. Então, estamos nesse treinamento dentro do lar. Mas é um treinamento, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos. Jesus não está distante, Jesus não está ausente, que a gente sempre coloca, né? Imagine Jesus aqui. Não, Ele está sempre, sempre, sempre conosco. Basta que pensemos nele. Muitas vezes até a dificuldade demora para passar em nossas vidas, porque a gente realmente fica atormentado, fica desorientado, fica desesperado. E talvez a última pessoa que a gente pense é em Jesus. A gente pensa em tudo quanto é coisa negativa, em tudo quanto é coisa ruim na cabeça, menos Jesus. E se a gente, eu gostaria de dividir com vocês, antes de a gente dar continuidade, aqui falar de Chico Xavier, uma coisa que eu trouxe para a minha vida. Meu amuleto é Jesus. Porque pensamento negativo, quem é que não tem? Só se eu sou a única doida.
Todo mundo, eu acho que tem pensamento negativo. Não é verdade? Pode falar. Será que é só eu? Será que eu sou a única doida? Gente, mas a gente tem, é humano. É humano. E sabe o que eu faço? Quando vem aquelas coisas ruins, Jesus. Ai, eu penso nele. Jesus, me ajuda. Ó, é assim. É a luz que eu escolho que fique comigo. Não a escuridão, não as trevas. Porque é isso, o mal, ele é sutil. Ele é sorrateiro, ele vem pelas beiradas. Ele não vem de uma vez só. As coisas ruins não acontecem da noite para o dia. É gota a gota. E é aquilo que a gente está todo dia jogando, veneno ou água. O que eu estou jogando na minha vida? Então eu penso em Jesus. E assim, ó, rapidamente se dissipa aquela coisa ruim na minha cabeça. Claro que é um trabalho, né, gente? É uma construção. É uma guerra comigo mesma. Às vezes a gente sempre acha que o problema, aquela pessoa se aproximou de mim, foi ela que fez mal para mim. O ambiente está carregado. A gente sempre bota a culpa nos outros. Não é assim? A gente sempre acha que o problema está no outro, o mal está no outro, a energia ruim está no outro, a casa ruim está no outro. Mas tudo começa dentro de mim. Se eu estou em paz, tudo ao meu redor está bem. Isso é um reflexo daquilo que está comigo. Só é uma panela de pressão, né? Explode. Chega um momento da nossa vida que aquilo vai explodir. E aí aqui a gente vai lembrar de Chico Xavier. Então sempre lembra de Jesus. Qualquer coisa ruim que vem na cabeça, aquela coisa negativa, e fica, né? Às vezes aquilo ali que está te incomodando, Jesus. Até as coisas do passado, coisa ruim, gente. Alguma coisa a pessoa fez mal pra gente, a gente não consegue esquecer. Às vezes a pessoa nem tá mais nem aí pra gente, e a gente tá pra ela, né? Tá lá preso aquele ódio. E agora essa semana eu descobri, por um palestrante, que o ódio inflama as células do nosso corpo. A gente fica todo inflamado. Isso veio, uma pesquisa de um cardiologista, por isso que está dando tanto infarto. E daí todo mundo bota que é isso, que é aquilo. Não, é a mágoa, é o ódio que vai inflamando e vai entupir as artérias. Até que a pessoa ali cai dura. Ninguém quer cair dura aqui não, né? Vamos perdoar. Perdoar é o primeiro passo para a nossa salvação, a nossa libertação espiritual. Gente, aqui a gente lembra de Chico Xavier, que ele nos diz que Jesus Cristo não nos abandona, ele mesmo continua conosco e ele nos conhece pelo nome. Então, imagina Jesus Cristo adentrando aqui agora. Vamos imaginar, tudo é imaginação, né? Imaginamos Jesus adentrando aqui. Ele sabe o nome de cada um de nós. Arriscaria dizer que até os nossos apelidos. Porque lembrar do nome é um sinal de intimidade. E nós estamos precisando hoje de intimidade. Nenhum grupo espírita floresce se não tiver intimidade. E nenhum centro espírita floresce se não for um lar. E nenhum lar floresce se não tiver cumplicidade, aconchego e também intimidade. Intimidade é tudo, meus irmãos. E Chico continua dizendo ainda que Jesus sabe quem somos, quais são os nossos propósitos. Sabemos disso das pessoas que convivem conosco no nosso lar? Será que a gente conhece as pessoas que convivem conosco? Na verdade, a gente nem se conhece, mas conhece um pouquinho, né? Nossos filhos, quem são, quais são os seus propósitos, os seus objetivos, os seus anseios, a tendência de cada um. Será que a gente sabe? Isso é uma que a gente deve ficar se perguntando, será que eu sei? Embora que um filho, quando chega, a mãe, né, principalmente as mães, aí vão puxar a sardinha para as mães, o pai também, mas as mães, quando o filho não chega bem, a mãe sente. Nossa, o que tu tem? Nada, mãe? Tem, eu sei que tu tá sentindo alguma coisa. Mãe, ela tá sempre ligada, né, gente? O coração dela tá sempre ali com o seu filho, né? Chico Xavier diz que não consegue imaginar Jesus habitando uma região espiritual isolada de sofrimento humano. O Senhor não está fora do mundo. Cada criatura poderá senti-lo próximo de si. Agora mesmo seu espírito nos observa, na expectativa que a nossa fé não passe por meras palavras. Então Jesus está em nosso lar.
Ele atua em nosso lar. Ele nos observa em nosso lar. Há duas passagens no Evangelho em que Jesus quer ter um contato mais íntimo. E um deles é Zaqueu. Vocês lembram de Zaqueu, aquele cobrador de impostos da cidade de Jericó? Ele não estava se sentindo muito bem. Ele estava roubando o povo. Ele estava cobrando mais impostos que deveria cobrar. Ele estava mal consigo mesmo. Quando ele passava, o povo dizia: lá vai o ladrão. Ele é um ladrão, ele está metendo a mão no bolso do povo, esse ladrão. Quando ele chegava, o povo dizia: esse é um ladrão. Chegou o ladrão. Ele era um homem rico, mas ele não tinha amigos. Ele poderia fazer a maior festa que ele não tinha ninguém para convidar. Então esse homem, com esses conflitos internos, quando ele sabe que Jesus iria passar por ali, ele vai ao encontro de Jesus. E Zaqueu, para certificar que Jesus o visse, ele sobe numa árvore, porque, segundo o Evangelho narra, ele era baixinho, né? Tinha estatura muito baixa. Então ele subiu numa árvore. E quando Jesus passa e se depara com aquela cena bizarra, Jesus para. E a multidão atrás de Jesus, porque aonde quer que Jesus fosse, era 4.000 pessoas, gente. Tudo sedenta, né? Como nós hoje ainda está sedento. Imagina se Jesus passasse por aqui. Tudo sedento ali atrás de Jesus. E a multidão, quando Jesus para olhar Zaqueu, a multidão começa a falar: Jesus não para não. Esse homem é ladrão. Ele é rico, mas ele é ladrão. Vai pegar mal para o Senhor. Vamos embora. Vamos embora. Deixa esse homem aí. Olha o julgamento até hoje, né? Eu tomo bastante água porque é o ar-condicionado. Ele resseca a boca, né? E eles falavam: vamos embora, Jesus. E o que Jesus diz? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Gente, foi um escândalo. Dizem que Zaqueu desceu, mas eu tenho para mim que ele caiu esborrachado no chão de tamanha emoção, porque ele só queria ver Jesus. E Jesus fez mais do que isso. Desce, que eu quero ficar na tua casa. Gente, ele foi correndo para esperar a chegada de Jesus. Mas no meio do caminho, olha a intimidade que Jesus tem conosco. Zaqueu, mas como assim? Como ele sabia o meu nome? Ele parou no meio do caminho e ficou pensando: eu não falei meu nome para ele? E ele vai correndo para preparar a chegada de Jesus. Que mais tarde Jesus chega com seus amigos na casa de Zaqueu, que o tempo todo ficava: não entra nessa casa, Jesus. Vai pegar mal para o Senhor. Ele é rico, mas ele rouba, ele é ladrão, vamos embora. Mas Jesus não estava nem um pouco preocupado com o julgamento do povo. Não estava nem um pouco preocupado com o julgamento, né? Ele apenas queria entrar na casa de Zaqueu. E o que ele faz? Ele entra na casa de Zaqueu. Por isso aquela música: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. O senhor sabe cantar? Eu estou dando de cantora, né? Quem canta os males espanta. Não é bom? Coisa melhor que tem. Eu estava vendo um padre, porque eu adoro todas as religiões. Vou dividir com vocês. Esse padre diz que o pior obsessor é a falta de alegria. Não é verdade? Que a gente ria mais, cante mais, para afastar mesmo as coisas ruins. Era isso que Jesus queria, entrar na casa de Zaqueu, e é isso que ele quer. Entrar na nossa casa, mexer com as nossas estruturas. Ele está louco para entrar na nossa casa. E diz o Evangelho que foi tanto amor de Jesus para com Zaqueu, que Zaqueu diz a Jesus: Jesus, eu quero renascer. A partir de hoje, a metade dos meus bens eu vou doar aos pobres. E aquele que eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus diz a ele: hoje a salvação entrou nesta casa.
Meus irmãos, Jesus está dizendo para nós: desce da árvore da indecisão, do egoísmo, e vamos comigo, eu quero estar contigo na sua casa. Meus irmãos, faz mais de 2000 anos de evangelho, 160, 170 anos de espiritismo, e nós ainda estamos sentados na árvore da indecisão. Nós precisamos descer da árvore. O que é descer dessa árvore que eu mais sinto quando a gente conversa a respeito? É a falta de fé. É a falta de coragem. Nós precisamos ter mais coragem, vencer mais o medo, aquela angústia, aquela incerteza que tanto abate o nosso coração. E a gente, como está vendo isso? Acredito que aqui no atendimento fraterno deve estar acontecendo também. Eu sinto muito isso na nossa casa. Não tenho vontade de levantar. A maioria diz, gente, a maioria não tem vontade de levantar. Não tem vontade de viver. Nós precisamos agarrar as mãos de Jesus. E quando tiver essa falta de vontade, essa falta de coragem, está faltando coragem em nossos corações. Como está faltando coragem? Coragem para quê? Coragem para vencer esse medo que tanto vem. Ah, mas será que não vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será? Mano, será para o inferno. Nós temos que vencer a nós mesmos, ainda aquelas crenças limitantes que nós temos dentro de nós, que nós carregamos de vida passada. Estou falando dividindo porque realmente a gente precisa se levantar. Cair é humano, mas levantar é divino. Levantar é divino, meus irmãos. E todos os dias, Jesus está esperando que nós, por nós mesmos, pelo nosso próprio livre-arbítrio, espiritualidade de luz não violenta a nossa consciência. Eles não vão fazer por nós aquilo que cabe nós primeiro darmos o nosso primeiro passo. Porque nós temos força. Tudo está dentro de nós. Mas nós estamos dando isso para quem? Para quê? Nós precisamos se perguntar de manhã, quando acordar, nós temos o hábito de se ajoelhar? Eu tenho o hábito de me ajoelhar. Eu adoro falar com Deus. Eu adoro, sim. E nós precisamos dele mais do que nunca. O mundo pode estar ruim. Sim, está difícil para todos nós. Mas nós, quando escolhemos ficar com ele, falar mais. Será que a gente tem o hábito de fazer uma leitura edificante? Muitas vezes a gente não lê nada. Às vezes a gente passa o dia em branco. Não é verdade, meus irmãos? Quantos de nós, às vezes, não demos uma prece, um sinal de pensamento de luz, e aí a gente quer que a espiritualidade desça. Não, a espiritualidade não desce. Quem tem que subir é nós. Primeiro é nós. E aí, meus irmãos, vamos lá. Como é que Jesus viu Zaqueu? Voltando a Zaqueu, como é que vocês acham que Jesus viu Zaqueu? Quem é que arrisca aí? Quando ele viu Zaqueu, como é que vocês acham que Jesus viu Zaqueu? Quem falou? Isso. Porque o olhar humano, ele julga. Né? Fica corrupto, ladrão, perdido. Esse é o olhar humano. Olhar limitado, olhar que julga. Quando Jesus viu Zaqueu, ele viu um anjo. Ele não centralizou aquilo que Zaqueu era, mas o que poderia se tornar. Está até lá na obra, quem não leu ainda, há 2000 anos, quando Jesus se encontra com Públio Lentulus. Ali mesmo, quando ele chega próximo de Jesus, Jesus já viu Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier. Ele não viu o Públio Lentulus, ele já viu o Emmanuel, esse espírito de luz. Da mesma forma, quando Jesus se encontra com Maria de Magdala. Vocês lembram de Maria de Magdala, quando se encontra pela primeira vez, quando ela entra na casa de Simão Pedro, atemorizada, carregando sentimento de culpa, de vergonha? Quem narra esse encontro é o espírito Amélia Rodrigues. Quando ela entra na casa de Simão Pedro, ali com vergonha, sentindo culpada, Jesus já a aguardava. E assim que ela entra, Jesus pronuncia o nome dela, Maria. Maria. Aí ela diz assim, mas Senhor, tu me conheces? Sim, Maria. Eu conheço todos os meus amigos, mas Senhor, tu sabe quem eu sou? Como quem ela quiser, eu sou uma mulher da vida, eu sou uma perdida, eu sou uma pecadora.
E Jesus dá uma resposta para ela, meus irmãos, uma das respostas mais terapêuticas do Evangelho. Jesus diz a ela: não me importa quem tu é, Maria, mas quem tu podes vir a ser. Maria, não me importa quem tu és, mas quem tu podes vir a ser. Enquanto nós, muitas vezes espíritas, ficamos atrelados às nossas culpas, o nosso passado, as nossas vidas passadas. O Espiritismo é um projeto de vida para agora e para o futuro. Compreender o passado, sim, mas não ficar preso nele. Olha o olhar de Jesus. Como é que nós estamos vendo aquele parente, aquele familiar, aquele filho que está nas drogas na nossa casa? Como é que nós estamos vendo? Ah, você é um drogado, você não tem mais jeito, não. Isso não é o olhar de Jesus. Jesus, nesse momento, está olhando o assassino mais cruel na prisão. Está dizendo: esse é meu filho e vai me dar muito orgulho. Afinal de contas, o que são os santos? Senão pecadores que não desistiram. Afinal de contas, o que são os santos? Senão pecadores que não desistiram. A pedra mais bruta, Jesus já vê um diamante. É assim que nos enxerga, todos nós, meus irmãos. E não fica vendo essa pedra aqui ainda bruta, que ainda a gente tem as nossas imperfeições. Temos, mas não é definitivo. Um dia todos nós, meus irmãos, nós vamos encontrar, esperando, lá no lugar, no orbe melhor. Temos que ter essa fé em nós. Estamos temporariamente errando, se equivocando nos nossos caminhos. Mas um dia todos nós vamos ser anjos. Gente, para a gente terminar, quase chegando. Aqui quanto tempo? É 3 horas, né? É sério que até meia-noite. Jogar tomate. Gente, para a gente terminar, a gente vai conversar, vai contar uma história. Tá? Era um homem que estava passando, estava com muito problema, era muita dificuldade na sua casa, com a sua família, ele não aguentava mais. E ele ficou sabendo que tinha um médium que fazia umas orações, era um homem santo, ali perto de onde ele morava. E ele então resolve procurar esse médium. Chegando lá, ele disse: olha, seu médium, eu vim aqui porque eu não aguento mais de tanto problema na minha casa. O senhor não queira saber. Se o senhor não sabe o que é inferno, eu convido o senhor para passar uma semana na minha casa, que o senhor vai ver o que é inferno. Nossa, meu filho, o que é isso? O que está acontecendo? Abre teu coração. Ah, seu médium, e eu estou desempregado. Confesso para o senhor que eu estou até bebendo. Bebo para me esquecer. Porque a minha mulher, ela tem tudo quanto é doença. Ela tem tique, tem toque, tem taque, ela tem de tudo. Toma tudo quanto é remédio, se eu posso imaginar, ela toma. Meu filho agora está usando maconha. Não quer saber trabalhar, não quer saber de estudar, não quer nada com a vida. Aquele papo dos pais falando aí, né? Minha filha usa uma mini saia, que se eu não quero saber o tamanho da mini saia que a minha filha usa. Tem filho com um, filho com outro, não quer saber cuidar dos filhos, acaba sobrando para mim e para minha mulher. E para piorar, faz 6 dias, 30 minutos, que a minha sogra está lá em casa. Eu disse: nossa, realmente, o seu caso é sério. Mas vamos orar. Aí ele pôs as mãos em cima do ombro, ficou. Realmente está muito sério, mas vamos orar mais um pouco. Aí terminou suas orações, né? Certo. Você sabe que Jesus morreu na cruz, mas a sua missão de amor aqui ainda continua. E ele continua aqui na terra, mas se descobrisse de novo, eles matariam ele e Jesus de novo. E o que eu estou vendo aqui é que Jesus está lá na sua casa, está disfarçado em um dos seus familiares. Na minha casa, Jesus está na sua casa. Por isso está esse inferno nessa casa. Porque quem maltrata Jesus não pode ser feliz. Tem certeza? Os espíritos não erraram aqui, não endereço? Jesus na minha casa. Está na minha casa, está na sua casa. Vai descobrir, mas como? Não sei, essa vai ser a sua missão. Aí ele chegou em casa, chamou toda a família. E eu fui um homem santo, um médium lá que fez uma revelação bombástica. Ele disse que Jesus está aqui entre nós. Um de vocês aqui, quem é? Fala agora quem é Jesus. Aí o filho olhou para a mãe: ih, mãe, pai bebeu outra vez, mãe.
E aí todo mundo ficou quieto, ninguém falou nada. Aí ele voltou no médio. Olha, seu médio, eu vim aqui porque o senhor errou. Jesus não está lá. Chamei a família, ninguém se apresentou, ninguém falou nada. Está lá na sua casa, vai lá. E tratar Jesus é tratar como seu próprio semelhante. Vai lá que ele está lá. Aí ele voltou para casa. Vou começar pela minha sogra. Estou preparado para o pior mesmo, vou ver se é ela. Chegou no dia seguinte, ele fez um cafezinho, bateu a porta do quarto das sogras. Ô, minha sogra, quem é? Sou eu. Eu trouxe o cafezinho quentinho para a senhora. Entra. Aí ela olhou para a xícara de café. Ó, toma. Não, toma você primeiro, vai que está envenenado. Aí ele tomou, depois ela tomou. No dia seguinte ele repetiu, só que ele comprou um pão quentinho, foi no quarto da sogra. Ô, minha sogra, trouxe um cafezinho quentinho para a senhora e um pãozinho também quentinho. Ela já não pediu para ele tomar primeiro. Aí ela pensou, não é que ele é um bom moço? Não é que ele está diferente? E aí ele pensou, e se for a minha esposa? Nossa, faz tanto tempo que eu não dou nada para minha mulher, né? Eu também não tenho dinheiro para nada. Como é que eu vou dar alguma coisa para minha mulher? Ah, mas já sei, vou dar umas flores. Vou pegar, colher umas flores aí e vou levar para minha esposa. Chegou em casa. Sou mulher, só de você, eu sou um cavalo para você. Só de você me aguentar, você vale muito, né? Eu quero que saiba que eu te amo muito. Eu prometo que eu vou ser o melhor marido, vou te ouvir mais, vou ser mais carinhoso. Nossa, ser mais carinhoso, vou te ouvir mais, que às vezes falta ouvir, né? Relacionamentos, né? Vou te ouvir mais, prometo que eu vou te ouvir mais. Mas eu quero que tu saiba que eu te amo, ó. Eu trouxe essas flores para você. Nossa, às vezes, quanto tempo a gente não ganha uma flor, né? E olha, não tem desculpa, não tem dinheiro. Leva para pegar saltar na casa da vizinha. E aí ela, sou meu marido, eu também te amo muito. Mas é que eu tenho tomado tantos remédios que eu esqueço de tanta coisa, inclusive eu esqueço de você. Mas eu também vou fazer uma força para corresponder esse amor que um dia nós dois, né, prometemos um para o outro. Porque quando a gente casa é lua de mel, né? Depois só fica a lua e o mel vai embora. Isso acontece nos casamentos, né? E aí ele pensou, se forem os meus filhos? Aí ele chamou os filhos, sou meus filhos. O pai tem sido tão rude com vocês, tem pegado tanto no pé de vocês, né? Mas eu quero que vocês saibam que eu amo vocês. É que eu quero o melhor para vocês. E às vezes eu sei que o que eu quero não é o que vocês querem. Mas eu sinto tanta falta da gente conversar mais, da gente passear junto, da gente jantar junto, da gente rezar junto, porque aqui em casa parece que todo mundo se esqueceu de Deus. E assim, meus irmãos, esse homem foi tocando o seu coração, e tocando o coração de todos, e todos foram sendo transformados. E a situação do lar começou a melhorar. Ele arrumou um trabalho, lá deixou da bebida, a esposa deixou também de tomar tanto remédio, o filho deixou de usar as drogas, a filha começou também a cuidar mais dos seus filhos. E os 5 ficaram no sofá de 3 lugares. E começou a sobrar um dinheirinho, esse pai foi lá e comprou um sofá de 5 lugares. E os 5 ficavam ali, espremidinhos, juntinhos, essa família. E os 5 resolveram procurar o seu médium. Chegaram lá e disseram, ó, seu médium, nós viemos aqui porque a gente não descobriu quem é Jesus. E o médium disse a eles, Jesus está em cada um de vocês. E vocês resolveram tratar Jesus como vocês resolveram tratar uma outra como tratasse o próprio Cristo. E nós vamos sair daqui hoje, meus irmãos, e Jesus está lá, disfarçado em um dos nossos familiares. E nós vamos tratar Jesus como está lá no Evangelho. Eu estava com frio e me desse um agasalho. Eu estava doente e me desse um remédio. Eu estava com fome e me desse o que comer. Eu estava preso e fosse me visitar. Todas as vezes que fizeste isso em meu nome, é a mim que estarão fazendo. Palavras de Jesus. Jesus está em todos, está dentro de nós. Meus irmãos, gratidão, já passamos um pouquinho do horário.
Gratidão pelo carinho, gratidão pela paciência, gratidão à casa, né, que sempre nos convida. É sempre um prazer enorme a gente estar aqui, né? Essa casa é irradiante, nossa, a gente sente, né? É muita luz que possamos aproveitar. Muito obrigada, que a paz de Jesus, do nosso Mestre, acompanhe sempre as nossas famílias, hoje e sempre, meus irmãos. Muito obrigada. A área da assistência social desta casa gostaria de deixar um recado por meio desse que vos fala. Primeiramente, esta área, ela cuida das ações sociais que esta casa promove. É aquele momento em que a Casa Espírita abre as portas para a sociedade, para a comunidade em seu entorno, principalmente daquelas famílias muito carentes, de vulnerabilidade social grave. E esta casa tem 3 projetos sociais que abrangem um pouquinho e acalentam os corações dessas famílias. Primeiro, há mais de 20 anos, o Brechó Solidário. Esse brechó que vocês nos ajudam, que alimentam, que doam para nós as roupas e utensílios, que a gente doa para as famílias carentes, mas também conseguimos comercializar num valor social de R$1 a R$5, que ajuda na manutenção operacional desta casa, luz, água, como as nossas casas. Segundo, o projeto Mãos em Ação. Toda quarta-feira, das 2 horas da tarde até as 5 da tarde, pessoas vêm doar o seu tempo, o seu carinho, o seu afeto, produzindo os artesanatos, aqueles artesanatos que estão lá nas estantes lá fora, na qual é feito com bastante amorosidade e doam o seu tempo para confeccionar. As peças vendidas, comercializadas lá, também promove a manutenção do terceira ação social que esta casa promove, que também acalenta os nossos corações a quem participa, que é o Ninho de Luz. O Ninho de Luz é a confecção deste enxoval, que é doado para todas as gestantes. E, meus irmãos, muitas delas chegam aqui na porta, independente do seu credo religioso, independente do que são lá, vêm pedir ajuda e auxílio, estão, às vezes, numa semana para ganhar o seu bebê e não tem sequer uma roupa para vestir esse recém-nascido. Então, esse enxoval é confeccionado por doações que a gente recebe, mas muito também são comprados de acordo com a venda daqueles artesanatos. Então, a gente consegue compor todo esse enxovalzinho aqui. E o Ninho de Luz está promovendo uma campanha. Doe um pacote de fralda para ajudar a compor esse enxoval. Então, é um pouquinho do amor nosso, um pouquinho também do afeto que podemos ajudar a produzir esses enxovais. E logo no final de cada 6 meses, a gente presta conta a vocês de quantos enxovais é dado. E tenho a certeza, meus irmãos, é muito. E assim, automaticamente, já agradecemos a todos pela atenção, pelo carinho e pelo afeto e pela ajuda.